Doação de bens e vida, a armadilha que ninguém te conta. Por que fazer doações de bens e vida se torna uma armadilha para aqueles que instituem esse sistema no afã de evitar o inventário do seu patrimônio? A doação de bens e vida tem sido uma das alternativas mais usadas pelas famílias brasileiras. Ao longo dos anos, eu tenho visto uma grande procura aqui no escritório das pessoas quererem fazer doação de bens em vida para fugir do inventário. Sim, é exatamente isso que acontece. As pessoas não querem que o seu patrimônio vá a inventário e, com isso, elas preferem fazer doação de bens em vida. Todavia, por falta de orientação, de conhecimento, a doação de bens em vida ele é tão caro, burocrático e demorado quanto o próprio processo de inventário, porque depende de certidões, de ser feita uma escritura em cartório, que precisa de certidões extraídas de outros cartórios, e após a lavratura da escritura de doação, é necessário fazer o registro dessa escritura no registro de imóveis. Então, passam por 3 cartórios. O imposto que incide na doação de vida é exatamente o mesmo imposto que tem no inventário. Assim como a regra do valor do imóvel é a mesma do inventário. A doação de vida, a nossa legislação civil prevê que, para fazer doação de bens em vida, o valor do imóvel ele é o valor de venda daquele bem. Então, para ser feito a tributação em cima dessa doação, o cartório levará em conta e fará o controle se aquele bem que você está levando à doação, ele está dentro do valor do mercado. Hoje, tanto o cartório faz esse controle, tanto o cartório que vai lavrar a escritura de doação, quanto o próprio cartório que faz o registro dessa minuta, dessa escritura, o registro de imóveis, ele também faz esse controle para saber se aquele bem que foi feito a doação, ele foi feito pelo valor de mercado, se não foi atribuído um outro valor na hora de fazer a transferência desse imóvel aos seus herdeiros, aos seus sucessores. Sem contar que a Cefaz, a Secretaria de Estado, que é a responsável pelo recolhimento do ITCMD, de fazer onde a gente gera a guia para ter o recolhimento do imposto sobre doação ou sobre inventário, eles também estão com um sistema automatizado e eles têm a tabela FIPE de todos os imóveis. Recentemente foi publicado que todo imóvel receberá um número, como se ele recebesse um CPF, um registro único, e esse registro será compartilhado com todos os órgãos. Então, qualquer local, qualquer secretaria, qualquer cartório poderá saber se aquele imóvel, o valor e a destinação dele, inclusive. Portanto, hoje, quando vai ser emitida a guia de imposto, a própria Secretaria da Fazenda, ela te diz quanto seu imóvel vale perante o fisco. Não há mais como fazer, e que a gente ouve muito as pessoas dizendo, eu não posso usar o valor venal do imóvel para recolher o tributo. Não, a legislação prevê que é o valor de mercado. E hoje a Cefaz está fazendo esse controle ainda mais eficaz. Com a automatização através da inteligência artificial, todos esses processos ficam muito mais simplificados e há um controle entre os órgãos muito mais eficiente do que nós tínhamos alguns anos atrás. Portanto, hoje, tentar dar um jeitinho ou burlar não é mais possível. Por quê? Porque hoje o cruzamento de dados fará com que você fique à mercê da secretaria de ter o seu imóvel revisado e com a incidência de juros, multas e correções, se a secretaria te notificar que o imóvel que você declarou por X vale Y. Então, cada vez mais, os processos de doações e inventário têm ficado ainda mais caros, mais difíceis e mais demorados. Portanto, uma das situações que faz com que a doação em vida seja ainda uma armadilha é porque quando você vai realizar o procedimento de doação, ninguém te orienta, porque como é um procedimento que não precisa
de advogado para prestar uma assessoria jurídica para fazer a doação, ao contrário do inventário, que é obrigatório a presença de advogado, e de prestar todos os esclarecimentos, na doação não há essa necessidade. E ninguém te orienta dos riscos de uma doação em vida. Ninguém te orienta sobre os efeitos que a doação em vida terão para a sua vida, para a vida daquele que está doando o patrimônio. Ninguém faz as ressalvas que são necessários e que é o objetivo desse vídeo, as armadilhas que estão por trás da doação de bens em vida. Um dos grandes problemas da doação de bens em vida é a questão de que a pessoa que fez a doação, ela perde completamente a gerência do seu patrimônio. Ela não mais detém o poder de gerir aquilo que ela mesma conquistou, aquilo que ela, com o suor do seu trabalho, conquistou ao longo de uma vida toda. Porque a partir do momento que ela faz a doação aos filhos, ela doa a propriedade desses bens. Mesmo com cláusula de usufruto, a pessoa que doou, ela tem direito de usufruir desse bem e de ter os frutos que esse bem venha a dar. Porém, ela não tem mais a gerência desse bem. Por exemplo, caso ela queira vender esse bem, ela não mais dispõe da propriedade, portanto, ela não pode mais vender. Vamos trazer um exemplo muito prático. Digamos que a pessoa passou por uma necessidade, está com uma enfermidade e precisa custear um tratamento e resolve usar um dos seus bens, que já foi objeto de doação aos filhos, vender para custear esse tratamento. Porém, esse filho é casado, ou essa filha é casada. Já tem netos, inclusive. Mesmo que essa doação ela não tenha comunicabilidade com quem é casado, com seu filho, com a sua filha, porque é bem de herança, é necessário a anuência do cônjuge para que a venda ocorra. Então, mesmo que você queira vender o bem, o seu filho ou sua filha concorde com essa venda, precisará também que o cônjuge assine e concorde com essa venda, mesmo que esse cônjuge não tenha direito sobre esse bem. E aí começam os problemas familiares, as disputas, e aquela pessoa que conquistou aquele patrimônio, que comprou aquele bem, não tem mais a disponibilidade de poder vender o seu bem. Isso é um dos pontos que não se explica numa doação em vida. Por isso que a doação em vida, ela não é a melhor alternativa para se evitar o inventário. Por mais que ela seja um instrumento de sucessão, ela não é um instrumento eficaz, que tenha uma redução tributária, que tenha uma segurança jurídica para aquelas pessoas que estão dispondo do seu patrimônio para deixar aos seus filhos e que com isso se tenha resguardado o patrimônio e tudo o que foi construído ao longo de uma vida. Se se busca uma alternativa para fugir do inventário, para que o bem não se perca, para que o patrimônio não se tenha perdas patrimoniais por conta do processo de inventário, é necessário buscar uma outra alternativa, um outro sistema que seja eficaz, que seja lícito e que traga segurança e gestão aos proprietários do patrimônio, as pessoas que constituíram o patrimônio. Isso sim é possível através do planejamento patrimonial da família. É através desse sistema que você estrutura em holding familiar todo o seu patrimônio e através destes mecanismos você mantém o controle de todo o seu patrimônio, sem a ingerência de terceiras pessoas, sem ingerência de filhos inclusive, podendo dispor do seu patrimônio e manter a gestão do seu patrimônio pelo tempo necessário que assim você desejar. As armadilhas que se está por trás de uma doação em vida, elas só serão conhecidas, infelizmente, na hora em que um fato indesejado aconteça. Como no exemplo que eu citei, de precisar vender e o cônjuge ou o filho
não concordar com essa venda. Aí sim, se descobrirá que infelizmente aquele teu bem, aquele teu patrimônio não te pertence mais e você não tem mais a gerência sobre ele, ficando à mercê de terceiras pessoas. Esse conteúdo fez sentido para você? Então já se inscreve no canal e também já ativa as notificações, pois assim, toda vez que eu subir um conteúdo nessa plataforma, você será a primeira a receber este conteúdo. Te espero em breve para o próximo vídeo.